Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver SQD3011K. Que diacho de componente é esse usado nos equipamentos da Samsung? Se você trabalha com aparelhos de som ou TV da Samsung, já deve ter visto esse CI por aí. Então deve ter procurado saber mais a respeito dele e não deve ter encontrado quase nada, nem o datasheet desse CI. Eu, pelo menos, não encontrei. E aí, o que fazer? Ver o datasheet do equivalente, o STR3A100. Foi o que eu fiz. E nesse tutorial vou mostrar como ele funciona. Pelo menos os conceitos básicos. Vamos lá? Esse é um circuito controlador de PWM com MOSFET de potência integrado. Ele sozinho faz uma fonte chaveada. Na verdade, não é um CI, é uma família de CIs, como você pode ver na figura. E agora, veja uma aplicação típica para esse CI. Esse circuito foi tirado do datasheet do fabricante. E aqui está o diagrama da fonte de um aparelho de som da Samsung à direita. Comparando os dois circuitos, os códigos dos CIs são diferentes, mas as ligações são as mesmas. Então são os mesmos, ou pelo menos são equivalentes. Vejam os dois ampliados. O circuito do aparelho da Samsung está à direita. A Samsung deve ter encomendado uma série só para eles e trocaram o nome. Então, eu vou mostrar de forma rápida, lépida e rasteira como funciona o CI STR3A100, baseado no circuito exemplo dado no datasheet do componente. E então, você vai entender como funciona nas fontes da Samsung ou outros aparelhos. Esse é um CI desenhado para implementar uma fonte chaveada completa de baixa potência. Nos aparelhos da Samsung é uma fonte auxiliar. Essa fonte irá alimentar a fonte de maior potência. No caso do aparelho de som FX FS8000, esse circuito alimenta o circuito de controle da fonte principal e o circuito de standby. Internamente, esse CI possui um MOSFET de potência, na verdade média potência, 1 ampere de corrente de dreno e um circuito de controle complexo que gera o PWM para o MOSFET. Note que todos os pinos DST estão em paralelo. Todos eles vão no dreno do MOSFET, por isso essa letra D. O pino 1 está ligado a uma resistência de baixo valor, ROCP, resistência sensora, um shunt para detecção de sobrecorrente. Por isso esse pino é designado por SOCP, esse S de shunt, e o OCP de Overcurrent Protection, proteção de sobrecorrente. Quando a tensão no pino 1 alcança o valor ao redor de 0,7 volts, o controle altera o ciclo de trabalho do MOSFET, que passa a operar como uma fonte de corrente, limitando a corrente máxima. Então, em funcionamento normal, a tensão no pino 1 deve ser abaixo de 0,7 volts. Esse CI tem uma função de soft starter, que liga o circuito a primeira vez de forma gradual, suave. Por isso o ST nos pinos 5, 6, 7 e 8. Então, ao ligar o circuito, nada está funcionando. O circuito não tem uma alimentação controlada, somente a tensão vinda do primário do transformador, que está ligado no retificador ligado na rede. O controle do PWM gera o sinal de chaveamento inicial que faz com que o MOSFET gere os pulsos que fazem o transformador T1 funcionar. O secundário começa a receber tensão. No enrolamento do secundário D, aparece uma tensão que é retificada por D2, filtrada por C2 e passa a alimentar o CI via pino 2 VCC, agora com uma tensão mais ajustada. O valor dessa tensão fica ao redor de 15 volts. Com a tensão de VCC ao redor de 15 volts, o circuito interno do controle do PWM assume o comando e o circuito do soft starter é desligado. Então, agora você já sabe que o aparelho precisa de um tempinho para ligar e estabilizar as tensões.
A tensão no pino de VCC deve ficar entre 10,5 volts e 27 volts. Abaixo disso, a função de subtensão é disparada e o CI entra no modo de proteção de subtensão. Se a tensão aumentar acima de 27 volts, o modo de proteção de sobretensão é disparado. Com o circuito de controle controlando tudo, o secundário principal do transformador passa a alimentar a fonte que gera a tensão de saída Vout. Nos aparelhos da Samsung, esse transformador tem vários secundários, mas o mais importante é a tensão de 5,3 volts do standby. Nesse diagrama aqui, é a única tensão de saída, Vout. Com o circuito que gera a tensão de saída Vout funcionando, o circuito de controle e estabilização da fonte passa a funcionar. Esse circuito é formado pelo optoacoplador PC1, pelo TL431, o 2 e todas as resistências da periferia. Eu já falei bastante aqui nesse canal sobre o funcionamento do TL431. Quando a tensão na saída Vout sobe acima de 5,3 volts, o 431 começa a conduzir e o optoacoplador é ligado, aterrando o pino 4 FB-OLP. Então, o controle reduz a tensão e esta volta a se estabilizar em 5,3 volts. É assim que a fonte estabiliza a tensão na saída. Eu falei 5,3 volts porque é a tensão típica para o stand-by dos aparelhos da Samsung. Mas essa fonte pode gerar qualquer tensão na saída. É só uma questão de ajustar o número de espiras do transformador e a relação das resistências R54, R55 e R56 no circuito de referência do 431. Sempre lembrando que a tensão entre o pino de referência e o terra do 431 é 2,5 volts. Essa é uma tensão importante que você deve medir ao fazer a manutenção. Pronto! Agora você já sabe como funciona o CISTR-3A100 e já sabe que é o mesmo SQD3011K. Mas devo salientar que esse tutorial não foi feito para falar sobre todos os detalhes desse CI, mas foi feito para mostrar o seu funcionamento básico e que permitirá a você entender melhor os equipamentos que usam esse CI. Faça bom proveito dessa informação. E até o próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!